Bem-vindo a mais um vídeo aqui da continuação do nosso livro O Peregrino. Esse é a parte 2, que é Impasse de cristão com obstinado e inconstante. Ok? Então esse é o primeiro problema aí que o cristão em sua jornada enfrenta ao sair da cidade celestial, né? Então na página 26 diz assim: entre os vizinhos havia dois que decidiram trazê-los de volta à força. O nome de um era obstinado e o do outro inconstante. Mas a gente fala assim que mas o que é isso que procuras, que te obrigas a deixar todo mundo para trás a fim de ser encontrado? Indagou o obstinado. E cristão responde: procuro uma herança incorruptível, imaculada e que não desvaneça, uma herança que está guardada no céu, segura que será concedida no momento certo àqueles que a buscam com diligência. Lede isto se desejardes o meu livro. Besteira, retrucou o obstinado, afasta esse livro daqui. Vais voltar conosco ou não? Não vou, respondeu o cristão, porque coloquei minha mão no arado. E a gente tem uma notinha aqui, que é de Lucas 9,62, quando o Senhor Jesus diz: e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, segue a discussão deles, né? E mais adiante fala assim, ó. Então eles tentam convencer a cristão a voltar para a cidade, né? Tanto o obstinado quanto o inflexível, inconstante. Flexível, aliás, né? Só que aqui, nesse nome aqui tá inconstante. Lembra que eu falei que da outra versão tem uns nomes que alteram aí? Eu prefiro a outra, mas estamos nesta versão que é da editora Jardim dos Livros, né? Então mais adiante diz assim: assim em meu sonho vi obstinado voltando e cristão e inconstante conversando enquanto caminhavam através da planície. Assim falavam: vem, vizinho inconstante, estou feliz por vires comigo. Se o obstinado conhecesse os poderes e os terrores invisíveis que conheci, não nos teria dado as costas. Então o obstinado já desistiu de convencê-lo, enquanto inconstante foi ali desistiu de trazer cristão de volta e seguiu com o cristão por um período de tempo ali na jornada do peregrino cristão. Vizinho cristão, fala então sobre as coisas que estamos buscando e a que distância estão. Eu as concebo em minha mente, mas é difícil falar sobre elas. As coisas de Deus são indescritíveis. Entretanto, como desejas saber, lerei sobre elas no meu livro. E ele fala: e acreditas que as palavras do seu livro são mesmo verdadeiras? Sim, assegurou o cristão, pois foi escrito por aquele que não pode mentir. Lá em Tito 1:2 diz, né, que em esperança da vida eterna, qual Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos dos séculos. Boa resposta. E o que diz o livro? Que há um reino infinito a ser habitado e fala sobre a vida eterna que nos será dada para que possamos morar nesse reino para sempre. Isso me agrada. E o que mais? Que seremos coroados e glorificados e que usaremos roupas que nos farão brilhar como o sol no firmamento. Está lá em Isaías 45:17. Porém Israel é salvo pelo Senhor com a eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Isso é muito aprazível. E o que mais? Não haverá mais choro nem dor, prosseguiu o cristão, porque o Senhor desse lugar secará todas as lágrimas dos nossos olhos. Lá Isaías 25, versos 6-8. E o Senhor, o Senhor dos Exércitos, dará nesse monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinho,
velhos, com tutanos gordos, e com vinhos com animais gordos, e uma festa de vinhos velhos com tutanos gordos e com vinhos bem purificados. E destruirá a face da cobertura com todos os povos que andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse, lá em Apocalipse 7,17, que porque o Cordeiro está no meio do trono, e os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Em Apocalipse 2:21-4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Então, e quem serão nossos vizinhos? Pergunta então flexível, inconstante. Lá viveremos entre serafins e querubins. Quem são então? Arcanjos são a ordem angélica composta por Gabriel, o arauto da anunciação, Miguel, o guardião dos justos, e Rafael, protetor das crianças e dos peregrinos e viajantes. Outro arcanjo bíblico é Uriel. Os serafins são a mais elevada das 9 ordens angélicas das tradições judaico-cristãs. Simbolizam o fogo purificador do espírito. Isaías os descreveu como tendo 6 asas. Ficam sobre o trono de Deus cantando louvores. Então viveremos entre serafins e querubins, criaturas de luz ofuscará os nossos olhos. Seremos recebidos pelas dezenas de milhares de pessoas que chegaram ao lugar antes de nós. Nenhuma dessas pessoas é má. Todas são amorosas e religiosas. Todas caminham à vista de Deus e permanecem em sua presença eternamente. Então a gente tem aí a descrição aí do céu aí a respeito do céu do ponto de vista de cristão em seu livro, né? Ensinando a inconstante. Eternamente acolhidos, né? Está lá em Tessalonicenses 4:16-17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estejamos sempre ao seu lado. E Apocalipse 5:11, olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Em uma palavra, veremos os anciãos com suas coroas de ouro, e veremos as virgens santas com suas harpas douradas. Lá veremos os homens que, ao passarem pelo mundo, tiveram seus membros decepados, foram consumidos pelas chamas, devorados por animais nos circos de antigamente, afogados nos mares, e tudo isso por amor, pelo amor que dedicam ao Senhor desse lugar. E todas essas pessoas estão bem trajando imortalidade como se fosse uma vestimenta. Em João 12:25, quem ama sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Segundo aos Coríntios 5:4, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser vestidos, mas vestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então ele fala, né? O que dizes arrebata meu coração, mas essas coisas podem ser obtidas? O que devemos fazer para conquistá-las? Inquiriu inconstante. O Senhor desse país registrou neste livro o que devemos fazer. A todos os que estiverem dispostos a obter essas coisas, ele as concederá gratuitamente, respondeu o cristão. Meu bom companheiro, fico feliz de ouvir isso. Vamos, apressemos o passo. Não posso ir tão rápido, disse o cristão, por causa deste fardo em minhas costas. Vi em meu sonho que, enquanto falavam, aproximaram-se de um lamaçal,
que estavam no meio da planície. Os dois viajantes, como estavam desatentos, caíram de repente no pântano. Um pântano chamado desespero. É essa felicidade sobre a qual me falaste todo esse tempo? Realmente está explicado porque ele é inconstante, né? Se temos tanta dificuldade já em nossa partida, o que poderemos esperar ao longo da jornada? Que eu possa voltar com vida. Por mim, podes buscar este país admirável sozinho. Tendo dito isso, Inconstante fez um esforço admirável e conseguiu sair do lamaçal, na margem voltada para a direção onde estava sua casa. Então pôs-se a caminhar até que Cristão perdeu de vista. Sozinho no pântano do desespero, Cristão empreendeu um tremendo esforço e conseguiu atravessar o lodaçal em direção à porta estreita que deveria chegar. Contudo, ao chegar à margem do pântano, não conseguiu sair da lama por causa do fardo que havia em suas costas. Nesse momento viu um homem cujo nome era Auxílio, caminhando em direção a Cristão. Aproximando-se, perguntou o que havia acontecido. Dá-me tua mão, ofereceu o recém-chegado. Cristão estendeu o braço e Auxílio puxou para fora, colocando em terreno seco. Daí mostrou o caminho ao viajante. E o Salmo 40, verso 2 diz, né? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Mais adiante diz aqui, então vi em meu sonho que Inconstante havia chegado de volta à sua casa, e seus vizinhos foram visitá-lo. Alguns elogiaram, dizendo que havia sido sábio ao retornar. Outros censuraram, afirmando que havia sido um tolo ao seguir Cristão. Outros ainda zombaram dele, chamando de covarde. Enquanto isso, Cristão caminhava solitário pela planície. Na distância avistou um homem que caminhava em sua direção. Seus caminhos se cruzaram. O homem disse que chamava Sábio Mundano e vivia na cidade carnal. Cidade muito grande, perto do local onde Cristão morava. E ele pergunta, né? E como foi esse peso parar nas tuas costas? Ele conscientizei-me dele ao ler o livro que trago nas mãos. Na próxima aldeia, que se chama Moralidade, vive um homem cujo nome é Legalidade. Um homem muito criterioso e de ótima reputação, que pode ajudar aqueles que carregam fardos como esse que tens sobre os ombros. É a ele que deves procurar para obter ajuda. Sua casa fica a menos de 2 quilômetros daqui. E se ele não estiver em casa, seu jovem filho, cujo nome é Civilidade, poderá ajudá-lo, tanto quanto o pai. Lá poderás livrar-te desse peso. Então, por formas humanas, alguns personagens querem ajudar a Cristão, né? Então a gente já teve o primeiro impasse de Cristão, que foi justamente o encontro de Obstinado e Inconstante, que aborda ele no caminho e tenta fazê-lo com que regrida a cidade da destruição. Ao passo que Cristão, movido pelas palavras do seu livro, encoraja aqueles dois a seguirem com ele o seu caminho. Obstinado logo desiste e volta, chamando Cristão de tolo. Ao passo que Inconstante segue por um breve período de tempo, somente até cair no pântano do desespero. E ali ele começa a reclamar e voltar para a cidade da destruição. Enquanto que Cristão é ajudado por Auxílio, que estende a mão e o faz encorajar na sua jornada. E logo ele encontra Sábio segundo o mundo, que o diz para numa cidadela ali próxima, chamada, ele fala aqui o nome, Moralidade, o nome da aldeia, né? Ele orienta Cristão a encontrar com Legalidade, ou então pelo seu filho, que se chama Moralidade, que iria ajudá-lo, vamos colocar entre aspas aí, né? Ajudá-lo a livrar-se do seu fardo, do seu peso, né? E ele fala, né? Vendo aquela colina, indicou o Sábio Mundano. Sim, com clareza deves ir até essa colina, e a primeira casa pela qual passares é a dele, né? Então o Cristão segue esse conselho, né? Esse mau conselho aí de Sábio segundo o mundo,
né? E mais adiante ele fala, né? O homem que encontraste é um sábio de acordo com o mundo. Ele encontra com o evangelista, né? Que o diz, né? O homem que você encontraste é o sábio de acordo com o mundo, como bem diz seu nome. Ele é assim chamado porque em parte valoriza apenas a doutrina deste mundo, né? Como diz lá em 1 João 4,5. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Há 3 coisas nesse conselho desse homem que deves abominar completamente, continua o evangelista. Primeiro, ele te desviou do teu caminho. Segundo, ele procurou tornar a cruz odiosa para ti. E finalmente mandou-te seguir um caminho que levaria à morte. Diz o Senhor, porfiai por entrar pela porta estreita, como diz lá em Lucas 13:24, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Estreita é a porta para a qual eu te enviei, porque é estreita a porta que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Em segundo lugar, retomou o evangelista. Deves atentar sua tentativa de tornar a cruz odiosa para ti, pois ela é preferível aos tesouros do Egito. Como diz lá em Hebreus 11:26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo de que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Além disso, o Rei da Glória já te disse que quem quiser salvar a sua vida, a perderá, como diz lá em Marcos 8:35. E que se alguém vier a mim, não aborrecer pai, mãe e mulher, e filhos, irmão e irmãs, ainda a própria vida, não poderá ser meu discípulo. Deste modo, deslegalidade não é capaz de libertar-te de teu fardo, concluiu o evangelista. Ele jamais livrou qualquer homem de teu peso, e provavelmente jamais o fará. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Pelos atos da lei, nenhum vivente poderá se livrar de seu fardo. Portanto, o Senhor sábio mundano é alguém alheio à tua causa, à tua busca, e o Senhor legalidade um impostor. Quanto ao seu filho civilidade, apesar de sua aparência sorridente, não passa de um hipócrita, incapaz de ajudar-te. Acredita-me, nada há em toda essa balbúrdia que ouviste desses homens ébrios, a não ser o intento de afastar-te de tua salvação, desviando-te do caminho que te mostrei. Então a gente encerra aqui essa segunda parte. Em seguida, a próxima parte já será sobre a chegada de cristão à porta estreita, mas isso aí vamos deixar para a parte 3. Só recapitulando aqui essa segunda parte aqui. Então primeiro nós tivemos aí o impasse de cristão com obstinado e inconstante. Obstinado logo retornou à cidade de destruição. Constante por um breve período ficou ali até o primeiro desafio, que foi o pântano do desespero. Se livrou do pântano e voltou para casa reclamando, inconstante. Ao passo que cristão foi auxiliado e saiu desse primeiro empecilho, né? Esse primeiro obstáculo, e seguiu sua jornada. Logo foi encontrado ali no caminho por sábio segundo mundo, que quis matá-lo e desviá-lo do caminho, ao propor que ele subisse uma colina, e logo nessa colina ele já colocou sua vida em risco. Saiu do seu percurso, foi orientado a encontrar civilidade e legalidade, né? Pai e filho que moravam na cidade da moralidade, para que ele orientasse como se livrar do seu fardo. Ou seja, orientaram a odiar a cruz de Cristo e andar pelo caminho da perdição. Esse foi o conselho de sábio segundo o mundo. Então logo este é o primeiro e segundo impasses, respectivamente, de cristão na sua peregrinação. Estamos encerrando aqui esta segunda parte do vídeo. Deus abençoe, e estaremos dando prosseguimento aí ao estudo do livro O Peregrino, de John Bunyan, se assim Deus o permitir. Deus
Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima.